Olá a todos, meu nome é Jade e vou apresentar minha pesquisa de iniciação científica que é intitulada Ruptura Clássico-Quântica, a filosofia de Niels Bohr e a sua visão sobre o surgimento da nova mecânica. Inicialmente é importante discutir as contribuições da história da ciência para o ensino. A história da ciência ela possibilita discutir aspectos da natureza da ciência, ou seja, como se deu a construção do conhecimento científico, indo além dos aspectos técnicos e das descobertas ou dos desenvolvimentos científicos, e compreendendo melhor o contexto histórico daquele momento. As recomendações para o uso da história da ciência, eles estão presentes em documentos regulatórios desde 1999, com os parâmetros nacionais curriculares, e mais recentemente também está presente na BNCC de 2018. Mesmo com todas essas diretrizes, essas normas públicas, ainda existem algumas dificuldades para o uso didático da história da ciência, que são presentes principalmente na falta de uma formação adequada por parte dos professores, que muitas vezes não tiveram contato com essa área do conhecimento durante a sua formação, e também a ausência de materiais didáticos que são adequados para poder levar para a sala de aula. Muitas vezes os materiais didáticos disponíveis eles têm erros historiográficos ou então eles são de difícil transposição didática para a sala de aula. Nesse contexto, nosso objetivo é desenvolver um caso histórico que foque no Niels Bohr. Niels Bohr ele é estudado principalmente na química por conta do seu modelo atômico e também quando se estuda a questão de transição eletrônica e distribuição eletrônica dos elétrons. Dessa forma, os objetivos da nossa pesquisa é construir um estudo de caso histórico sobre a filosofia de Niels Bohr a respeito do surgimento da teoria quântica, fazendo para isso uma delimitação do contexto histórico e discutindo as possibilidades para o ensino desse caso construído. A metodologia em História da Ciência ela possui algumas especificidades. O objetivo do historiador da ciência é compreender o trabalho do cientista em um determinado contexto histórico. Dessa forma, ele se interessa pela atividade científica como um todo, não apenas os pormenores técnicos. Uma abordagem muito recomendada por autores da área é a abordagem diacrônica quando se trata em História da Ciência. Considerando que a ciência ela é um produto do seu meio, é importante a gente se colocar como observador no passado e não simplesmente observador do passado. Por ser um estudo de caráter historiográfico, a gente tem que acessar fontes para poder obter essas informações. Existem as fontes primárias e as fontes secundárias. No nosso trabalho, nosso objetivo é tratar de uma fonte primária, que é o livro de Niels Bohr, publicado em 1913, que é intitulado Sobre a Constituição dos Átomos e Moléculas. Nossos resultados de discussões eles vão seguir esses seguintes tópicos. E adentrando na biografia de Niels Bohr, a gente tem que ele é um dinamarquês, nascido em 1885. Filho de pais que eram muito ligados ao meio acadêmico da época. O pai dele era professor na Universidade de Copenhague. E desde muito cedo, o Bohr ele tinha interesse por essas questões acadêmicas. Ele participava dessas reuniões do pai. Em 1903, ele ingressou na Universidade de Copenhague para estudar física. Lá ele obteve a graduação, o mestrado e o doutorado. Foi durante o doutorado que o Bohr começou a se interessar pela questão do movimento dos elétrons. Essa tese dele, ela suscitou muitas perguntas, ela tinha muitas coisas que ainda não eram respondidas, e foi por conta dessa tese de doutorado que ele se interessou para estudar na Inglaterra, que era o centro científico da época. Nessa foto a gente pode ver o Bohr com o seu futuro tutor, que era o Rutherford. Delimitando agora o contexto do século XX. No final do século XIX e início do século XX, as questões sobre a matéria, a questão sobre o átomo, elas ainda eram muito debatidas, ainda não tinham consenso sobre a questão atômica, sobre como que se dá a constituição da matéria. Em 1911 aconteceu o primeiro congresso de Solvay, a primeira conferência de Solvay, e nessa conferência ela tinha o objetivo de discutir a questão dos quanta, a questão da quantização de energia que foi proposta por Max Planck. Nesse congresso, nessa conferência, a gente tinha Ernest Rutherford, que viria a ser o mentor do Bohr no ano seguinte, então essas discussões já estavam presentes ali no Bohr. A filosofia de Niels Bohr, ela reconhece as limitações da física clássica, como as questões do efeito fotoelétrico, e da catástrofe do ultravioleta, que já eram muito debatidas na época, e partindo desse pressuposto da limitação da física clássica, o Bohr ele tenta apresentar justificativas para o modelo atômico do Rutherford para ele poder funcionar, para ele poder ser plausível. Dessa forma, ele tenta conciliar momentos em que a gente tem a mecânica clássica, que ele chama de mecânica ordinária, e as ideias de quantização de energia da teoria de Planck. É possível observar como o Bohr ele tenta sempre se respaldar com as questões experimentais, sempre justificando seus dados com base na experimentação e também em questões matemáticas. Dessa forma, as potencialidades do nosso caso para o ensino são discutir as questões da natureza da ciência e como se dá a construção do conhecimento, também o papel da comunidade científica e o cientista como um ser humano.
Gostaria de agradecer ao Unifei pelo fomento e ao meu grupo de pesquisa por todo o apoio. Muito obrigada!